cérebro, fantasiar excessivamente tem provado ser um matador de objetivos e uma enorme razão pela qual as pessoas procrastinam tende a se vincular ao perfeccionismo. Mas sabemos que fantasiar pode nos ajudar, nos motivando, mas então, o que fazer? Se você quer fantasiar, fantasie visualizando o processo. Isso ajuda a concentrar a atenção nas etapas necessárias para alcançar sua meta. E ainda esse tipo de fantasia te levará à redução da ansiedade. Vamos agora identificar e dar uma solução para a sua procrastinação. Procrastinação por valor da tarefa. Simplificando, tarefas que consideramos de baixo valor em termos de diversão ou recompensas de longo prazo. Quando uma tarefa é desagradável, entediante, podemos tentar vincular atividades mais agradáveis a tarefas. Por exemplo, vou concluir esse projeto num café enquanto tomo minha bebida favorita. Procrastinação por causa da personalidade. Infelizmente, a personalidade desempenha um papel na procrastinação. Algumas pessoas são apenas mais impulsivas que outras. O lado positivo é que, embora seja difícil controlar nossa personalidade, é muito mais fácil controlar nosso ambiente. Por exemplo, eu amo jogar Warzone. Eu literalmente poderia ficar madrugada toda jogando um PS, mas para manter minha vontade de continuar escrevendo e fazendo vídeo, coloquei em uma caixa em um armário alto que exige uma escada para alcançá-lo, e além da escada precisando montá-lo para jogar, confiando que isso me manteria longe do Xbox, por causa do trabalho que eu teria para poder jogá-lo. E para escrever no blog e fazer vídeos, bloqueio as distrações, indo para locais tranquilos e me restrito a sites que desperdiçam tempo. E aí, como você pode mudar o seu ambiente? Procrastinação por causa da alta expectativa. Se você espera concluir uma tarefa facilmente, é menos provável que procrastine. O melhor truque é simplesmente perceber que o primeiro passo é realmente o mais psicologicamente difícil. E o medo do fracasso é algo real para muitos procrastinadores. Você precisa confiar em suas habilidades. E agora, encerrando essa primeira parte do nosso vídeo, agora quero passar para vocês 4 tipos de procrastinação e como você pode vencê-las. Primeiro, a procrastinação ansiosa. Fiore, autor do Domino Habits, definiu a procrastinação como um mecanismo para lidar com a ansiedade associada ao início ou conclusão de qualquer tarefa ou decisão. Fiore sugeriu que as pessoas que procrastinam muito são geralmente ruins em gerenciar seu tempo e frequentemente acabam agendando mais trabalho do que realmente podem fazer, não deixando tempo para atividades divertidas ou descanso. Fiore sugeriu que o não cumprimento dessas expectativas irreais causa estresse e ansiedade com quais algumas pessoas lidam procrastinando. Fiore sugeriu que o cancelamento, como uma maneira de combater essa procrastinação motivada pela ansiedade, é um método de cancelamento de procrastinação, envolver, preencher sua agenda com atividades divertidas e descansar antes de agendar qualquer trabalho. Por exemplo, se você estiver verificando o Facebook por 15 minutos, 15 horas, todas as tardes, agende primeiro o horário e planeje o seu trabalho. Essa diversão programada ou tempo de inatividade oferecerão a oportunidade de relaxar e impedir que você agende demais. 2. Procrastinação divertida. O procrastinador divertido preferiria fazer qualquer coisa, exceto aquela tarefa temida. Afinal, existem tantas coisas divertidas e emocionantes que você poderia estar fazendo. Como você pode começar esse projeto chato? Como vencer essa procrastinação? Se não houver absolutamente nenhuma maneira de iniciar essa tarefa temida, experimente uma procrastinação estruturada. Você vai procrastinar mesmo assim. Por que não torná-lo útil?
ceda ao seu desejo de procrastinar. Mas em vez de assistir a vídeos de gatinhos fofos no YouTube, inicie outro item na sua lista de tarefas. Por exemplo, se você está tendo problemas para iniciar o seu estudo de matemática, mas tem outras matérias para serem estudadas, faça outras matérias. Se você está tendo problemas com a sua corrida matinal, faça outra coisa que libere o seu tempo de tarde e de noite. E experimente fazer a corrida à tarde ou à noite. Ao iniciar outro item primeiro, você tornou a tarefa temida uma prioridade mais baixa, o que, em teoria, fará com que você a tema muito menos. E enquanto isso, você ainda estará sendo produtivo. Número 3. Procrastinação por tempo suficiente. Muitas pessoas acham difícil iniciar um projeto quando sabem que o prazo ainda está longe. Esse tipo de procrastinação é claramente visível em estudantes. Você também pode ter tarefas que não têm prazos. Dê uma olhada à sua lista de tarefas. Provavelmente você tem pelo menos um item que adia há semanas, se não meses. É o que você quer fazer. Você sabe que isso vai melhorar as coisas a longo prazo, mas você continua adiando. Como vencer essa procrastinação? O professor de Psicologia e Economia Comportamental de Duke University, Dan Ariely, experimentou fazer com que seus alunos estabelecessem seus próprios prazos. Ariely deu aos alunos 3 tarefas e deixou que eles estabelecessem seus próprios prazos. Ele levantou a hipótese de que os estudantes escolheriam o último dia do período para os prazos, pois isso lhes daria mais tempo para o seu trabalho e procrastinar. Na realidade, a maioria dos estudantes escolheu prazos anteriores e obteve melhores notas do que aqueles que deixariam o trabalho até o último minuto. As implicações. Ao estabelecer prazos e anunciá-los publicamente, você não apenas poderá realizar seu trabalho, mas também fará um bom trabalho. Tente definir prazo e informe seus amigos, familiares e colegas de trabalho sobre eles. Esse compromisso público deve mantê-lo no caminho certo e motivá-lo a cumprir esses prazos. 4. Procrastinação perfeccionista. Os perfeccionistas estão sempre buscando o melhor e, como tal, estão constantemente criticando o seu próprio trabalho. Para alguns perfeccionistas, o medo de fracassar ou de produzir um trabalho com um padrão baixo pode ser tão avassalador que eles nunca conseguem realmente começar algo. Como vencer essa procrastinação? O filósofo e professor emérito da Universidade de Stanford, John Perry, acha que procrastinar pode realmente ser uma coisa boa para os perfeccionistas, desde que tenham muito tempo para realizar uma tarefa. Eles fantasiam em fazer um trabalho perfeito, deixá-lo até o último minuto. É uma maneira de se dar permissão para fazer um trabalho meramente adequado 99% das vezes. Basta um trabalho meramente adequado. Tente rever os últimos 5 trabalhos concluídos. Eles eram todos perfeitos? Provavelmente não. Eles eram suficientes? Provavelmente você já está trabalhando com um alto padrão. Pare de se preocupar em identificar os momentos em que você não fez o trabalho perfeito, mas as consequências foram as mesmas que você fez. Ajudará você a superar sua rotina perfeccionista e parar de procrastinar.